Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo da série de vídeos sobre as novas regras prudenciais para serviços de pagamento, de instituições de pagamento e instituições financeiras, em conglomerados ou não. Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre o conglomerado prudencial do tipo 3 e a metodologia facultativa simplificada para apuração de patrimônio de referência simplificado e seu requerimento mínimo, que é o que a gente vai chamar de metodologia simplificada. Como nos demais vídeos, aqui a gente está colocando apenas um resumo das principais novidades. Bom, o foco é o conglomerado prudencial do tipo 3, no qual a AIP é a instituição líder e o conglomerado possui uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central. De maneira resumida, as regras prudenciais para o conglomerado do tipo 3 são as seguintes. Está havendo uma segmentação, né, com base na resolução do Conselho Monetário Nacional 4553. Então, aquela segmentação já conhecida para fins de gestão de risco, gestão prudencial, ocorre aqui também. Até 31 de dezembro de 2024, o tipo 3 será enquadrado no S4 ou no S5. Vai haver requerimento de capital para as atividades de pagamento, como a gente viu no vídeo sobre o conglomerado do tipo 2. Então, por conta disso, foi criado os ativos ponderados pelo risco de serviços de pagamento, RWA-SP, que são os ativos ponderados pelo risco associados a serviços de pagamento, similar ao que a gente viu do tipo 2, mas sem aquela parcela CPOS que se refere às transações de pagamento pós. É bastante complexo, as regras são parecidas com as instituições financeiras para a composição de patrimônio de referência e requerimentos de patrimônio de referência aos moldes da resolução do Conselho Monetário Nacional 4955 e 4958, ambas de 2021. O Banco Central permite que a instituição opte pela apuração do requerimento de patrimônio de referência simplificado, PRS5. O patrimônio de referência, então, terá sua composição com o nível 1, capital principal mais capital complementar, somado ao nível 2. Falando um pouco agora dos ativos ponderados pelo risco do conglomerado prudencial do tipo 3. Né? Então, existe uma parcela que é RWA-CEPAD, que é relativa às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo de requerimento de capital mediante abordagem padronizada. A mesma coisa com relação às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo de requerimento de capital mediante sistemas internos de classificação de risco, é a abordagem IRB, autorizados pelo Banco Central do Brasil, que é RWA-CIRB. Depois existe também a parcela relativa às exposições ao risco de mercado, que é RWA-MPAD, sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada. Né? E a parcela relativa às exposições ao risco de mercado sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante modelo interno, autorizado pelo Banco Central, né? Que é o RWA-M de mercado INT, interno. E finalmente não, aí tem ainda o RWA-OPAD, que é o requerimento para risco operacional mediante abordagem padronizada, e o RWA-SP, que eu comentei agora há pouco, que são os requerimentos de capital dos riscos associados aos serviços de pagamento. Então, essas são as parcelas de ativos ponderados pelo risco que entram no cálculo do requerimento de patrimônio dos conglomerados do tipo 3. Em relação aos fatores, aqui nessa primeira coluna vocês estão vendo os fatores que vão de maneira escalonada aos que vamos chegar. Né? Então vamos chegar a 8% para o requerimento mínimo de PR, né? Que é o fator F, né? Partindo de 6,75 em 2023, 7,5 em 2024, chegando a 8, portanto, em 2025.
Capital de nível 1 é 5,5% em 23 e 6% do RWA a partir de 24. O capital principal é 4,5%. O adicional de capital principal de conservação e o contracíclico se encontram aqui, então não há requerimento em 2023, passa a ser 1,25 em 2024 e 2,5 a partir de 2025. E o contracíclico, o limite máximo é 2,5% dos ativos ponderados pelo risco. Então essa tabelinha mostra esse escalonamento. Muito bem, falando um pouco da segmentação dos conglomerados, são 4 segmentações, S2, S3, S4 e S5, sendo que o S2 é de porte igual ou superior a 1% do PIB, e quando a gente falar em porte aqui, nós estamos pensando em ativos totais do conglomerado dividido pelo PIB, né? Então, sempre que falarmos aqui em porte é isso. Então, o S2 é igual a 1%, igual ou superior a 1% do PIB, S3 de porte inferior a 1% e igual ou superior a 0,1% do PIB. S4 é de porte inferior a 0,1% do PIB. No caso do segmento S5, são instituições de porte inferior a 0,1% do PIB, que não sejam bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio, caixas econômicas ou agências de fomento, e que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração do requerimento de patrimônio. Então, aqui no S5 nós vamos detalhar um pouco mais à frente o que é como funciona essa metodologia simplificada. Lembrando então que essa segmentação vale para os conglomerados do tipo 3, né, cuja IP é a instituição líder, né? Então, até dezembro de 2024, o tipo 3 será enquadrado no S4 ou no S5 se houver esse requerimento. Tá? Falando um pouquinho dos ativos ponderados pelo risco no conglomerado do tipo 3, né, relativamente a serviços de pagamento, ele busca capturar a exposição então associada, a exposição de risco associada a esse serviço de pagamento. Né? Então, nós estamos falando de emissão de moeda eletrônica, é o MOE, estamos falando das atividades de credenciamento, adquirência, ADQ, e as atividades de iniciação de transações de pagamento, que é o PISP. Né? Então, a parcela, o cálculo do risco, dos ativos ponderados pelo risco relativamente a serviço de pagamento, é 1 sobre o fator D multiplicado pela soma dessas exposições aqui que a gente acabou de falar. Né? Então, a metodologia é exatamente idêntica ao do tipo 2 que a gente cobriu no vídeo anterior nosso. Então, se vocês olharem aquele vídeo, vocês vão ver lá um exemplo numérico de como se faz isso. Né? Então, aqui estão os fatores já que vão prevalecer a partir de 2025. Né? Então, vocês vejam aqui que no caso de moeda eletrônica, existe uma parcela multiplicada pelo fator de 0,2%, cuja base é a média mensal dos últimos 12 meses de pagamentos e transferências, de contas pré, e saldos de conta pré também é 1%. Né? Aqui é a média também mensal dos últimos 12 meses de transações de adquirência e de iniciação de pagamento. Né? Então, o método é exatamente idêntico ao que comentamos, né, no conglomerado do tipo 2, com a única exceção das transações de pagamento pós, né, com contas pós, que não são abrangidas aqui pelos ativos ponderados pelo risco para serviço de pagamento do conglomerado do tipo 3. Tá? Então, somente essas 3 modalidades são abarcadas aqui. Também existe a regra de transição, conforme apresentamos lá para o conglomerado do tipo 2. Aqui vale também a mesma regra de transição desses fatores. Bom, as instituições do conglomerado tipo 3 poderão solicitar a metodologia facultativa simplificada ao Banco Central. Né? Então, a apuração do requerimento de patrimônio de referência simplificado, PRS5, de conglomerado do tipo 3, se dá da seguinte maneira. Ela é facultada aos
aos conglomerados do tipo 3, integrados por instituição financeira, que pertencem aos seguintes grupos, né? São agrupamentos feitos pelo Banco Central por natureza de instituições. Então eles falam, olha, as do grupo 2 podem pedir, assim como as do grupo 3, a adoção desse critério simplificado. As do grupo 2 são instituições não bancárias que concedem crédito, e as do grupo 3 são instituições não bancárias no mercado de ouro, moeda estrangeira ou agente fiduciário. O porte deve ser compatível com o S5, conforme a gente viu agora na segmentação. E o perfil de risco do conglomerado tem que ser simplificado, né? Então a lista que está na regulamentação do Banco Central ela é extensa, né? Mas aqui a gente trouxe alguns exemplos apenas, né? Então, para que possa ser adotado o perfil de risco simplificado, a instituição não pode apresentar operações da seguinte natureza, que estejam sujeitas à variação no preço de ações, ressalvado o investimento em ações registrado no ativo permanente, né? Então, operações de bolsa, né, de valores. Em sistemas mantidos por bolsas de valores, instrumentos derivativos, operações de empréstimo de ativos. Muito bem, vamos agora falar um pouco dos ajustes prudenciais, né? Os seguintes ajustes devem ser deduzidos do PRS5, né? Então, lembrando, estamos falando do conglomerado prudencial tipo 3, cuja IP é a instituição líder, né? Então, os ajustes prudenciais são os seguintes: ágios pagos na aquisição de investimentos, ativos intangíveis, ativos de fundos de pensão de benefício definido, onde não haja acesso irrestrito, investimentos diretos ou indiretos em capital principal, complementar em nível 2, e capital de sociedade social de entidades não integrantes do conglomerado, participação de não controladores no capital de subsidiárias, créditos tributários de diferenças temporais e créditos tributários de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Vocês podem ver que, para quem assistiu o vídeo que a gente falou sobre o conglomerado do tipo 2, é semelhante, tá? A exceção aqui é nos ativos intangíveis, que lá, a partir do período de autorização, existia um escalonamento para o cômputo desses ajustes prudenciais. Nesse caso aqui não existe. Agora, o que existe é a regra de transição do Banco Central com relação ao escalonamento da realização dos ajustes prudenciais como um todo, né? Então, a partir de janeiro de 23, haverá que ser calculado os ajustes e aplicado 30% do total dos ajustes, a partir de 24, 60%, e na sua integralidade a partir de janeiro de 25. E lembrando que no desenquadramento do PRS5 admite-se também depósito em conta vinculada, que é aquilo que o Banco Central permite, né, se houver deficiência. Falando um pouco dos ativos ponderados simplificados, né, o RWAS5 do tipo 3, né, o requerimento mínimo é 17%. Então, a instituição vai calcular os seus ativos ponderados pelo risco, da maneira que nós explicamos anteriormente, e sobre ela vai calcular 17%. Esses 17% também são escalonados. Então, em 2023, o percentual é de 10%, em 2024, 13%, e somente a partir de 2025 é que estamos falando de 17%. Os ativos ponderados pelo risco, de forma simplificada, vocês terão lá a parcela do requerimento de capital para cobertura do risco operacional mediante abordagem padronizada simplificada. A mesma coisa para o risco de crédito, sujeito ao cálculo de requerimento de capital mediante abordagem padronizada simplificada. A exposição em ouro, moeda estrangeira e ativos sujeitos à variação cambial mediante abordagem padronizada simplificada também. Os serviços de pagamento que nós acabamos de mencionar. E os serviços de pagamento correspondem à emissão de moeda eletrônica, credenciamento de instrumento de pagamento e iniciação de transação de pagamento, que são os que nós mencionamos, né? E como vocês podem ver, no simplificado também não
não abarca a parcela de transações com instrumentos pós, né? Conta pós. Então, somente essas três modalidades aqui. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção e convido vocês a assistirem o quarto e último vídeo dessa série sobre as novas regras prudenciais. Obrigado.